falar hoje também da solidão, psicanálise e solidão. Quando na solidão não é apenas estar só, é imprescindível nesse momento de reflexão separarmos estar sozinho e sentimento de solidão, ou seja, estar só é sentir-se só, pois são situações completamente distintas. Mas o que os distingue? Não estaria envolvido numa mesma situação de vazio? Definitivamente a resposta é não. Solidão é não ter as pessoas ao seu redor, e sim ser incapaz de expressar as coisas que parecem importantes, de perceber certos pontos de vista e o que os outros acham inadmissíveis. Carl Jung. Entendendo mais sobre a solidão nos remete a um estado de subjetividade, de interiorização, enquanto estar só é uma situação opcional, vivível e bastante objetiva, prazerosa, satisfatória e relaxante. O isolar-se pode ser encarado como uma ação alternativa, uma expressão de querer estar só. Quantas vezes desejamos estar sozinho, não apenas aproveitar o eu comigo mesmo para pensar, meditar, estudar, ouvir nossa voz interior, enquanto que a solidão é implacável, é aterrorizante. Ela nos traz sentimentos angustiantes de abandono, desamparo e de muita tristeza. Separamos o sentimento de solidão da ideia de estar só. É compreendermos que a solidão não é que nunca será um porto seguro para quem apenas quer sua privacidade respeitada. Podemos muitas vezes estar só sem estejamos mergulhados na solidão, como também podemos nos sentir extremamente sós, quando necessariamente estamos rodeados por pessoas. Observamente esse exemplo acima, quando em clínica, nosso paciente nos relata uma imensa carência de relacionamento, mesmo estando com seus pares. Esses pares são vistos como indiferentes, ausentes e até mesmo estranhos a ele. Quando esta estranheza assume uma proporção de tamanha dor, eles apresentam solitários, chegam ao nosso divã profundamente deprimidos, muitas vezes com pensamentos suicidas, desanimados por acreditarem que não merecem e por não estarem capazes de encontrar alguém que os ame. Em um momento com tantas opções e perspectiva, conseguimos observar que a solidão é uma experiência dominante em nosso século. Dificuldades em estreitar vínculos, cada vez mais presentes. Mesmo com tantos aplicativos certificados, nunca estivemos tão solitários e não por uma questão de opção. A vida moderna deveria nos trazer maiores tecidos de laços sociais, mas parece que ela nos afunda cada dia mais para um vazio indefinido. Tão famigerada dor de solidão está intimamente relacionada ao nosso mundo contemporâneo, aos diversos aspectos, sendo eles sociais ou culturais. A solidão impaciente. Inúmeras vezes escutamos dos nossos pacientes que, mesmo rodeada por muitas pessoas, a solidão os acompanha. Alguns chegam internalizados, outros já a solidão apresenta em forma de sintomas físicos e psíquicos, agravados principalmente a partir de março de 2020 pelo próprio isolamento por conta da pandemia, atingindo assim em cheio aquelas que já sofriam anteriormente desse mal. Mas o que seria etimologicamente a palavra solidão? Vindo do latim solitudo, solidão é estado de quem está só. A ausência de relações sociais, estado de quem se sente sozinho ou sente que perdeu o sentido de sua existência. Ou seja, estar em solidão é provar de uma dolorosa sensação de vazio e isolamento. Este vazio e isolamento nos chega muitas vezes de forma de questionamentos e incertezas no set analítico terapêutico. A dor da solidão chega a beirar um imenso vazio existencial. Perguntas não são feitas por uma exigência desesperadora por respostas às suas inquietações, por não compreenderem se são ou não normais, por viverem com esse sentimento de vazio, mesmo inserindo em condições aprazíveis, tendo uma família amorosa, muitas vezes sendo muito sucedidos em diversos âmbitos. A solidão somatiza, e essa somatização manifesta de mais variadas formas: dores de cabeça, acesso de raiva, mudanças de humor, pensamentos suicidas, baixa autoestima, problemas relacionais no ambiente de trabalho, sentimento de fracasso, impotência perante a situação. Em cada relato fica claro que a solidão desconstrói o que há mais de genuíno no ser humano, a capacidade de acreditar. A psicanálise não se desbruça a estudar a solidão, propriamente dita, mas seria salutar compreendermos que para a mesma solidão tem um caráter polissêmico, ou seja, reúne vários significados, encarando como um afeto inato e até mesmo imprescindível ao processo de subjetivação do sujeito. Mas, em hipótese alguma, aqui se apoia como premissa o isolamento social, nem tampouco que não devemos buscar alargar nossas teias de relacionamento com a sociedade. A solidão como uma forma de defesa. Enquanto a solidão marginaliza, considerada um mecanismo de defesa, notório observarmos uma tendência para o recolhimento e fuga quando somos criticados, atacados, ameaçados, intimidados e ridicularizados. A prática da psicanálise favorece muito os vínculos sociais e afetivos, auxiliando o indivíduo na sua dor, transformando e reconstruindo
na relação com seu analista maneiras de dominar a solidão. Essa prática favorece o analisando a sempre ir buscar em uma ressignificação, descobrindo e redescobrindo os motivos dos seus traumas e angústias, fortalecendo as suas certezas e adquirindo sua maturidade psíquica, afastando-se das perdas, da angústia de separação do objeto, tomando consolidado em si na relação com seus pares, pois, segundo o psicanalista Don Winnicott, 1958, a solidão será um benefício que cada um tem a seu favor. Alguns fatores, por isso, diferenciam solidão de solitude. Para Winnicott, a capacidade do indivíduo ficar só é um dos sinais mais importantes do amadurecimento do desenvolvimento emocional. Em sua obra, a capacidade por estar só nos traz ao longo das suas diferentes faces da vida e ao longo do seu caminhar maturacional em busca da sua individualidade, a possibilidade do indivíduo adquirir uma capacidade de estar só. Dependerá sobremaneira a presença de um ambiente suficientemente fortalecido para suportar o que ele se diferencie, sem risco de ruptura adrúpula e solitária. Porém, sabemos que esta capacidade se tornar possível a partir do momento em que a presença do objeto ausente já está internalizada em seu consciente. Nós devemos jamais esquecer que, sociologicamente falando, nossa constituição depende e se direciona para o outro. Vivemos sempre em bandos, em tribos, em sociedade, tecendo, construindo e desconstruindo nossas redes. Dependendo de nossos pares, cabe estabelecer harmonicamente da nossa maneira possível uma relação saudável durante nosso processo de vivência. O mundo é sem dúvida o mundo das relações sociais, e estas carregamos e estabelecemos enquanto vida tivermos. E essas relações são desajustadas que tune a infância, a capacidade de amar, de se relacionar estará seriamente comprometida, levando a um caminho de marginalização social e isolamento afetivo muito, por conta de uma carapaça estabelecida nesse indivíduo que vê no isolamento afetivo uma maneira de se proteger das dores da alma. Conclusão. Para Melanie Klein, a negação da solidão com frequência é usada como uma defesa provavelmente atrapalhada boas relações do objeto, em contraste com a atitude na qual a solidão é realmente vivenciada, faz necessário então que o indivíduo tenha a capacidade de reconhecer essa solidão e a propriedade que a mesma tem de funcionar à manutenção de relações objetais salutares, tanto externa quanto internamente. E esse processo que ocorrer por essa via, perceberemos que o paciente se utiliza de mecanismos defensivos ineficazes para proteger de tais sentimentos. E esses mecanismos de defesa pode ser citado aqui que dependência do outro para um preenchimento de vazio oposto, que seria extrema independência desse outro, mostrando que não pessimidade de ver em estado de vulnerabilidade, a idealização e fixação no passado ou idealização do futuro para não sofrimento do aqui e agora. A necessidade, este indivíduo em ser admirado pelo outro, uma busca constante por conquista, para diminuir seu estado solitário e, por fim, a negação da solidão. Impedir esse paciente de encarar a realidade, ou seja, de entrar em contato com seus sentimentos reais para poder compreender que são suas verdadeiras necessidades. É notório que esse sentimento é visto de diversas óticas, sendo um sentimento real e não simbólico, que se apresenta em diversos níveis para cada indivíduo. A cada passo, aquela que seu próprio autoconhecimento estará aprendendo a ressignificar sua solidão, pautado na internalização de um objeto positivo, e assim conseguirá desconstruir e transformar a solidão em estado prazeroso de estar só, obtendo uma resposta significativa para a sua angústia, sentindo-se livre e capacitado de encarar o outro como um ser amado e desejado e nunca necessitado. Então aqui a gente falou um pouco da solidão, né? O indivíduo tem que aprender a conhecer sua própria solidão, a entender por que essa solidão e entender os motivos da solidão. Então aqui fala tudo isso sobre a solidão, com os motivos da solidão nesse mundo moderno pós-pandemia, né? E cada vez mais as pessoas se sentem só por achar que a felicidade está no outro, quando a felicidade está em si mesmo. Quando ela busca a felicidade de si mesmo, de entender ele mesmo, ela consegue se entender.